Olá a todos, aqui fala o Luciano Rosa, né, professor e advogado na área criminal. Sejam todos bem-vindos a este novo canal de comunicação, em que eu vou sempre explicando alguma questão jurídico-penal, processual-penal, né? E é direcionado tanto a colegas advogados na área criminal, quanto aos alunos nossos aí do curso preparatório para a OAB, tá? O que que eu vejo aqui? Eu milito nesta área criminal já tem 25 anos. E eu noto que uma decisão que foi de repente favorável para um cliente, passado algum tempo, uma situação semelhante àquele caso, para o outro cliente, é indeferido. O que foi deferido para um foi indeferido para outro, numa mesma situação, né? E isso causa até uma frustração, né, na profissão, porque você está convicto que vai conseguir, né, uma decisão e ela acaba sendo deferida, né? Aí tem muita questão, o juiz pensa assim, outro juiz pensa diferente, a gente torce para cair com um juiz e acaba, né, de repente cair com outro. Bom, o problema é quando o STF, né, acaba tomando uma decisão que vai repercutir nas decisões aí de juízos, né, de primeira instância e segunda instância. O assunto que eu vou trazer aqui para a gente trabalhar rapidamente é uma decisão que ocorreu agora, né, no dia 25 de junho aqui do ano de 2025. Estou gravando aqui hoje, dia 27 de junho, na sexta-feira. Foi na quarta, em que o STF fixou aqui que a validade de uma prova obtida em celular sem ordem judicial. Então, isso já assusta todo mundo. A gente tem casos aqui, eu tive casos aqui, casos práticos em que foi feita uma busca e apreensão em busca de documentos fiscais, encontrou um celular e no celular encontrou fotos de pornografia infantil, né? Olha, então o simplesmente a autoridade policial pega o celular, vai abrindo o celular e acaba ali encontrando algo que eles nem estavam procurando, né? E aí, é válida essa prova? Né? Ou então, numa prisão em flagrante, prende a pessoa em prisão em flagrante e ela está com o celular, pega o celular dela e tem acesso aos dados, a todas aquilo que está ali contido. Isso é considerado válido? Essa é a discussão, né? Até então, precisava, né, de uma autorização judicial. Aí vem o STF e joga isso, mas vamos entender essa decisão. Para a gente entender essa decisão, só o caso aqui envolveu a apreensão de um aparelho celular que foi caído durante a fuga de suspeitos de roubo. Então, a pessoa estava fugindo lá do roubo, deixou cair o celular e a autoridade policial foi, pegou o celular e conseguiu identificar quem que era aquele meliante, né? Então, a identificação da autoria foi em decorrência desse celular que foi encontrado ali, que eles deixaram cair, né? Na primeira instância foi no Rio de Janeiro, tá? Na primeira instância acabou condenando esse sujeito, né? Esse meliante que foi encontrado devido a essa identificação pelo celular. Mas na segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou a prova como ilícita por falta de uma autorização judicial e absolveu o réu. O Ministério Público, né, o Procurador de Justiça, recorreu para o STF, fez um recurso extraordinário, o que não foi admitido inicialmente pelo Tribunal de Justiça, foi feito então um agravo ali de instrumento para o STF, e o STF foi julgar esse agravo desse recurso extraordinário, tá? Muito bem. E aí, né, então esse agravo em recurso extraordinário é o agravo 1.042.075, tá? E foi decidido o seguinte, né? Foi fixada a seguinte tese aqui, tá? Com relação a esse tema 977 de repercussão geral, né? É, então, primeiro, a mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal, que fala sobre sua apreensão, a busca e apreensão, né? Então, foi feita a mera apreensão de um aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em caso da apreensão num flagrante delito,
não está sujeita à reserva de jurisdição, né? Então, quer dizer, não precisa de uma autorização judicial para pegar, apreender aquele celular. E aí fala, contudo, o acesso aos dados, porque também não adianta você pegar o celular e não ter acesso aos dados, né? Aí fala, contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes. Primeira condicionante. Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja o seu proprietário não depende do consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. Então ele está querendo dizer o quê? Como foi no caso aqui. O cara derrubou o celular, você pegou o celular, teve acesso aos dados e identificou o autor do celular. Então, para esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ok, não precisa de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Né? Essa é a decisão agora, atual. Agora, em se tratando de um aparelho celular apreendido na forma do artigo 6º, né, ou por ocasião de uma prisão em flagrante, né, mas que não seja para identificar, para esclarecer a autoria, mas para ter acesso aos dados, então eu quero ter acesso aos dados. E aí, vai precisar de autorização judicial? Né? Ele fala que ou a pessoa libera o acesso ao celular, então, ou é liberado o acesso ao celular, então, isso é muito perguntado. Muitas vezes tem a prisão de um cliente, foi apreendido o celular, e eles perguntam: você dá o acesso ao celular? Né? Olha, a gente, ele sempre joga assim, né? A gente sabe que a senha, a gente consegue descobrir a senha. Você vai facilitar ou vai dificultar? Vamos dificultar, né? Mas ok. Isso é para deixar para outra conversa. Mas, se você der o acesso, ok, tá tudo certo, tá consentido. Se não foi dado o acesso, o consentimento expresso e livre do proprietário do celular aos seus dados para a autoridade, vai necessitar de uma prévia decisão judicial. Então, você precisa de uma prévia decisão judicial muito bem fundamentada. E aí nós estamos falando do artigo 7º, inciso terceiro, né, e o artigo 10, parágrafo 2º da lei que fala do uso da internet, que é a lei 12.965 de 2014. Que fala do acesso à internet, a inviolabilidade dos sigilos das comunicações privadas e armazenadas. Lá, inclusive, fala salvo por ordem judicial. Gente, ninguém pode ter acesso ao que está aqui no celular, não. Precisa de autorização judicial, não é se a autoridade policial pega e já vai lendo o que está escrito. Você não sabe o que está escrito aqui, não sabe o que tem aqui. Você não sabe o que o cara armazena. Talvez não estou falando nada de ilícito, não. Talvez algo constrangedor, né? Olha, você não pode ter acesso às coisas que estão aqui, né? Simples assim, né? Muito bem. E aí, essa decisão judicial tem que estar justificada com base em elementos concretos e a proporcionalidade dessa medida, né? Então, é proporcional essa medida, porque você vai simplesmente violar a intimidade de alguém, né? E buscar delimitar a abrangência à luz dos direitos fundamentais, a intimidade, privacidade, proteção dos dados pessoais, autodeterminação informacional, cada um tem o direito a ter suas próprias informações no celular, né? Então, o que eu quero dizer tem que sopesar a ofensa a esses princípios aqui fundamentais, constitucionais, esses direitos fundamentais, com, né, essa apreensão, né, com esse acesso a esses dados, tá? Aí ele fala o seguinte: se houve então a apreensão desse celular no flagrante, pegou o celular, não pode ter acesso ainda, né? Aí fala aqui, está na própria decisão, nesses casos a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis. E o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias para o fórum. Vamos decidir sobre esse acesso, né? Inclusive em regime de plantão. Gente, morreu alguém, né? Temos que ter acesso aqui a este a celular, né? Bom, se, né, tudo bem, num flagrante, mas se numa busca e apreensão, assim, tudo isso já tem que ter sido feito anteriormente, né? Mas encontrou o celular, não tinha nada de decisão nesse sentido, né? Então, disse aqui para priorizar, né, esta decisão o mais rápido possível. A ilha fala aqui que a autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido. Olha,
A autoridade, ela tá lá esperando a decisão do juiz e ela, nossa, e se apagar esses dados, né? Então, ele fala que a autoridade policial poderá preservar esses dados. Mas como que ela vai preservar esses dados se ela não tem acesso aos dados ainda, porque está esperando a autorização judicial? Aí até fala assim, justificando posteriormente as razões do referido acesso. Então, dá essa possibilidade de ela ter o acesso, aguarda a decisão do judicial, que espero que seja deferido, né? Porque já teve acesso, né? Aí tem um acesso, aí espera a decisão judicial, mas aí ele tem que justificar. O Cristiano Zanin, o ministro, ele se apontou aqui, falando aqui. Apenas excepcionalmente será possível a preservação dos dados e metadados do titular do dispositivo antes da autorização judicial, caso em que a autoridade policial deve justificar o fundado receio de que os dados sejam eliminados por seu titular ou por terceiros. Então, de repente, o titular dá um jeito de entrar aqui e tirar os dados. A gente sabe que tem como, né? Você acessa o celular, as suas contas estão em nuvem, você apaga tudo, né? Então, mas tem que ser muito bem justificado, né? Esse fundado receio. É difícil a gente saber, né, se alguém vai pagar ou não algo, né? Como é que eu sei se alguém vai pagar ou não o que está na nuvem, né? Então, na verdade, esse receio, ele meio que vira regra, né? E demonstrar por meios técnicos que não foi realizado nenhum outro tratamento desses dados, né? Então, ele busca aqui, o Cristiano Zanon, de forma excepcional, esse acesso antes da autorização judicial, tá? Muito bem. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ou seja, para frente, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesa até a data do encerramento do presente julgamento. Ele fala que isso aqui só vale o efeito aqui ex nunc, para frente, tá? Mas duvido muito que as decisões que foram ocorrer a partir de agora, mesmo que tenham sido elencadas essas teses antes desse julgamento, duvido que um juiz vai de encontro a essa decisão aqui do STF, tá? Bom, a questão, pessoal, que eu sempre falo e não canso de falar, nós temos que lutar sempre, nós como advogados, nós temos que lutar. Não adianta você já pensar, não, não vai adiantar. Vai chegar lá agora, não vai adiantar, não vai anular. Temos que tentar, porque, de novo, o início da minha gravação. Amanhã pode mudar. E quem vai fazer isso mudar? Somos nós, certo? Bom, agradeço a paciência de todos. Foi uma breve análise aqui dessa decisão e em breve falaremos mais. Quem tiver interesse, né, aqui se for no YouTube, tem o sininho lá que vai ter atualização quando eu falar alguma coisa. Tem o nosso aqui Spotify também, tá? Agradeço a todos, muito obrigado. Estou à disposição para tudo aí. Até mais.